live de hoje vai ser uma live em que eu vou falar sobre os benefícios da técnica Theta Healing e vai ser uma live em que eu vou fazer junto com o espaço Body Soul, o espaço onde eu vou fazer um workshop chamado 5 passos com a sua relação para a sua relação afetiva saudável. E deixa eu chamar aqui. Olá, Patrícia, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Indo bem? Tatiana. Um pouquinho mais pra cá. Tá muito no escuro. Tudo bem. Você está me ouvindo direitinho? Tô bom. Que bom essa É, live. pois é bom fazer live, né? Para apresentar às pessoas um É, pouco do trabalho, também para conhecer as pessoas. Eu vou fazer essa live um pouco diferente. Eu sempre termino fazendo algum tipo de experimentação, né, com a técnica que eu atendo no final. E hoje, tanto para você que está aqui, no caso, você que está aqui, né, as pessoas que vão assistir depois também, eu gostaria de iniciar essa live já fazendo uma meditação curta e maravilhosa com a técnica Theta Healing. E no final dessa live, vou fazer mais uma meditação já com uma outra ferramenta que eu vou apresentar. Pode ser? vamos, Aí lógico. depois eu, aí depois eu vou contar um pouco o que é Theta Healing, como que eu conheci, os benefícios. Mas eu gostaria de fazer dessa forma um pouco diferente, né? É bom para dar uma acalmada, para pessoa centrar mais com o coração dela, para a pessoa que estiver assistindo. Então, nesse momento, eu vou pedir só para você fechar os seus olhos, sentar de uma maneira confortável. Não tem problema se o cachorro latir, se tiver algum barulho, tá? Pirulito, desculpa. Nada. Só nesse momento, eu peço que você visualize, imagine o seu coração. Do seu coração sai uma energia de luz. Essa energia desce pelo seu tronco, por seu quadril, por suas pernas, pés. Vai descendo por camadas e camadas de terra até o centro do planeta Terra. No centro do planeta Terra, você vai continuar a imaginar e visualizar que há um grande cristal. E esse cristal começa a transferir para você energia, luz, vitalidade. E essa energia vem subindo, subindo, por camadas e camadas de terra, até que entra pela sola dos seus pés, vem subindo por suas pernas, por suas coxas, quadril, por todo o seu tronco até os seus ombros, braços, mãos, iluminando e energizando, equilibrando todo o seu corpo até o topo da sua cabeça. No topo da sua cabeça, essa energia sai e forma uma linda bola de luz. Nesse momento, eu peço que você imagine que você entra dentro da sua bola de luz. É a sua consciência que está dentro dessa bola. Você pode perceber se ela tem uma ou mais cores. E de forma amorosa, você vai
começar a subir com essa bola. Ela sobe além do espaço físico que você está, além do céu, além das nuvens, além do planeta Terra, além do universo, além de outros universos, além de muitas galáxias, até que você começa a passar por várias e várias luzes claras. E você continua a subir, passando por mais luzes claras. E você começa a subir, passa por luzes douradas. Vai subindo, subindo, até que você começa a passar por uma substância que é gelatinosa. E ela tem várias cores do arco-íris. E você sobe mais alto, até que você começa a passar por uma névoa rosa. E você vai além dessa névoa rosa. Você começa a imaginar, perceber que tem um portal. Uma luz branca, perolada. E você entra nessa luz, vai mais alto nessa luz. Até que em todos os lados e em todas as direções, só essa luz branca perolada. A sua bola começa a se desfazer. E você vai percebendo que essa luz tem uma essência. E ela passa através de você. Ela faz parte de você. Ela é a fonte também de tudo. Amor incondicional que criou você, que faz parte de você. E nesse momento é trazido para você a energia de amor incondicional. Através de todas as células do seu corpo, para o ambiente onde você está nesse momento, para todas as áreas da sua vida. E nesse momento, essa energia que tem uma inteligência atua na medida exata a você. E você pode ir abrindo seus olhos de forma gentil, no seu tempo. Olá, e aí, como foi? Olha, foi uma viagem para a imensidão, né? Uma certeza de uma amplitude muito grande. Muito boa essa condução, porque Que bom. eu me senti ligada à terra e fonte divina, né? Céu e terra, em toda essa condução vindo, né? De baixo para cima, de cima para baixo, e passando por todas essas luzes e toda essa segurança, né? Que existe algo muito maior, que você é algo muito maior, né? Que o corpo aqui é emprestado. E como a gente fica detido a algumas crenças, né? Quando a gente faz uma meditação guiada, linda dessa, muito linda, de amor, eu senti a energia de amor, né? E aí você faz uma meditação dessa de amor, e o amor é abundante, a gente para, se a gente for fazer a reflexão, né? Do que é essa crença que a gente vive, né? Do pouco, da escassez,
não ser amado. Assim, veio tudo isso para mim nessa meditação. Muito bom. É uma Ah, que bom. meditação do Theta Healing? Essa é a meditação básica da técnica Theta Healing. A primeira meditação que é ensinada em cursos, né? Essa é a meditação básica, porque tem outros tipos, né? E a filosofia da técnica Theta Healing, a base dela é justamente você perceber que você está unida com o todo. E o todo é justamente popularmente conhecido como Deus, né? Alguns chamam, dependendo, né? Porque Theta Healing é uma técnica, é uma filosofia de vida e ela não está ligada a nenhuma religião. Mas as religiões existem, faz parte, né, das pessoas. Ajuda também a pessoa a desenvolver a fé, a acreditar que existe, como você disse, esse algo maior. E essa técnica, né, a técnica Theta Healing, ela justamente traz para você, com a prática, com o estudo, com a aplicação, de que você faz parte do todo e que o todo faz parte de você, que você está aqui no planeta Terra passando por uma experiência, passando por aprendizados e às vezes faz parte do seu aprendizado, não do seu, né? Estou falando do seu de forma geral. Sim, Faz sim. parte do aprendizado de algumas pessoas justamente aprender, por exemplo, a receber as diversas formas que a gente, como humana, define, né, como amor, assim como dar amor, né? Então, a base da técnica da Tahilha é justamente essa. Você entender que você faz parte do todo, que está disponível para você, e você trabalhar as crenças que você tem, as formas de pensamento que às vezes você aprendeu quando você era criança, adolescente, que você gravou na sua mente, às vezes, de acordo com a coletividade, com o grupo que você vive, que você aprendeu com a sua família, ou inclusive que você traz no seu DNA, né? Está registrado aí memórias dos seus ancestrais. Ou, para quem quer ir mais profundo ainda, crenças que às vezes pode estar registrado na nossa alma, né? Já entra mais na parte da espiritualidade, né? Então, quando a gente começa a identificar crenças que a gente fala que é limitante ou negativa, por que é limitante ou negativa? Porque ela está impedindo algo que a gente deseja. E quando a gente identifica que aquela forma de pensar é o que faz a gente interpretar a si mesmo, o outro, a vida e a agir de forma contrária àquilo que a gente quer viver na nossa vida, né? Por exemplo, É, perfeito. vou dar um exemplo, né? Mulher que às vezes sofreu decepções, sofreu algum tipo de abuso na área da relação afetiva, e ela ainda de algo, ela ou ele, né? Porque o homem também sofre, né? Pode passar Sim, por isso. E ainda não conseguiu superar isso. É mais comum a pessoa fazer o quê? A pessoa se fechar para receber. Então, por mais que, por exemplo, a pessoa se coloque a fim de conhecer pessoas, a fim de, às vezes já está dentro de um relacionamento, às vezes a pessoa sente que falta algo, que a relação não se aprofunda. Por exemplo, o casal que às vezes a mulher, mesmo casada, ainda tem dificuldade de se abrir
ou de ter uma intimidade que ela gostaria de ter, mas tem algo dentro dela que nem ela mesma sabe às vezes o que é e que impede essa, vamos dizer, entrega, né, de mais coração para o parceiro. Aqui eu estou falando sobre a perspectiva dessa pessoa, porque é um casal, tem que ver os Sim. dois também, né? Mas cada um vai fazer a sua parte. Então, se a pessoa ainda não curou isso, né, não superou, ela só vai chegar até um determinado nível. Por quê? Depois vai, quem vai falar mais alto? O trauma, o medo. Olha, se você fizer isso, você vai acontecer aquilo do passado. Então a pessoa fica sempre, às vezes, desconfiada. Aí já são as consequências, às vezes, de um passado que não foi superado. Aí a pessoa fica desconfiada, ciúmes, controle, falta de autoconfiança em si mesma, em si mesmo, insegurança, né? E isso não vai só para a área da relação afetiva. Muitas vezes, isso às vezes vai para uma relação profissional. A pessoa estuda, Sim. se sente capaz, as pessoas falam que é competente e ainda assim chega na hora, não alcança aquele resultado que gostaria. Bate o medo, né, de fazer além. Ou então, às vezes, a pessoa até tem uma garra de fazer, né? Tem a atitude do fazer. Só que essa atitude do fazer, às vezes, é com muito esforço, é muito pesado. Aí, por exemplo, a mulher termina, às vezes, desrespeitando ciclos femininos, por exemplo, como o ciclo menstrual, né? E É, aí, às vezes, um momento que seria dela olhar um pouco mais para si, às vezes ela tá tão na ação que ela tem dificuldade em parar. Por quê? O cérebro dela está há muito tempo acostumado e produzindo químicas, hormônios que fazem ela estar sempre no fazer, né? E isso traz consequências para uma relação afetiva a dois, porque é uma dança, né? sim. Entre o homem e a mulher. Uma hora um faz, uma hora o outro faz, uma hora o outro que faz mais, outra hora o outro recebe. Então é preciso também ter essa clareza dessa fluidez dentro de uma relação afetiva. E se a mulher às vezes não É, tem o nem que eu acho conhecimento de si, é, rapidinho, e para se a gente finalizar aqui, fosse não superou, pensar, é, aí se a gente fica. fosse pensar, desculpa, é porque eu acho que deu interferência. Eu achei que você tivesse finalizado. Eu acho que, de repente, se a gente tivesse uma crença, uma única crença, que é o amor por si, né? De acreditar em si, crença nesse sentido, né? Que é uma crença que quando você acredita em você, quando você entende, você tem esse autoconhecimento, né? Você se aprofunda em você, o que vem de fora vai ficando pequeno, né? Você vai fazendo uma integração com aquilo. E eu acho que o Theta Healing, ele vem muito com isso, né? De mostrar, como a meditação que você fez no início, maravilhosa, de olhar toda essa amplitude e aí eu senti a energia do amor. Foi uma energia por mim mesmo, foi uma energia pela vida, foi uma energia independente de ser espiritualidade ou não, mas é uma energia muito abundante, né? De completude e de estar inteiro, né? Então, é aquela coisa, eu sou inteira. Na meditação, que é a básica, eu percebi isso, né? De sou inteira. Eu fui por várias, vamos chamar de dimensões, né? Fiz essa viagem só por uma visualização, só por uma visualização. E tive isso, sabe, assim, da crença do auto-amor.
da pessoa se perceber, se autoconhecer mesmo e, a partir dali, poder fazer as suas escolhas. E não fazer essas escolhas, né, da dúvida, a escolha pela escassez, a escolha pelo medo de vou ficar sem, a escolha pelo medo estou ficando mais velha, o medo pela idade, ou o medo pelo que os outros vão achar, ou o medo de ficar sozinho ou sozinha, né, o medo de ter culpa, de repente falar um não e lá na frente. Então, eu não sei se é por aí que o Theta Healing vai tirando esses medos e essas tirando, né? Vai demonstrando e fazendo, não sei qual é o nome do Theta Healing, mas como se fosse uma limpeza, né? Aí você pode explicar melhor disso, assim, desse medo, dessa culpa que não me deixa fazer as escolhas com o meu coração, que não me deixa entender a minha intuição, que não deixa, né? Não sei, assim, se eu, por exemplo, a pessoa, ela tem um padrão de relacionamento repetitivo, então as pessoas brincam que falam que tem dedo podre. Ah, eu tenho um dedo podre. Nossa, acreditei. Quer dizer, eu não acredito muito em dedo podre. Eu acho que está dentro da pessoa, dentro do que ela acredita que ela merece ou que ela é capaz de ir muito além, como essa meditação mostrou, né? Terra, céu, céu e terra, várias dimensões. Eu vou explicar um pouco, né? Tá. Eu posso estar falando besteira do Theta Healing, você me Não, desculpa. você não está falando besteira, você está falando a sua percepção, e isso é muito bom, porque a Exatamente. sua percepção eu vou trazendo e explicando sobre a perspectiva da técnica. Isso é maravilhoso, né? Porque eu já estou dentro, eu já sei. Você não. Então, eu vou justamente explicar, não só para você, né? Para quem está aqui presente, para quem vai Sim. assistir depois, né? Mas a proposta da técnica Que a Theta pessoa que Healing. chega com essa angústia, né? Assim, eu chego com uma angústia. Como que a técnica pode me auxiliar? Então, a base são justamente as crenças e os sentimentos. Se a pessoa tem uma culpa de fazer algo que ela gostaria e que ela sente que é do coração, e que além disso, no exemplo, usando o seu exemplo, que ela sente também, além de sentir com o coração, ela ainda acredita que faz parte da intuição dela, da onde que vem essa culpa? Entende? A culpa é dela mesmo? Ou ela aprendeu, ela, ele, está se sentindo culpado, por exemplo, porque foi uma pessoa que hoje não frequenta mais algum determinado tipo de religião, mas que quando era criança frequentava e aprendeu que deveria seguir um determinado modelo e regra. E hoje essa regra não faz mais sentido na vida, mas, por exemplo, alguns familiares, pai, mãe, avô, tio e irmão, seguem ainda. E a pessoa quer ir para um outro caminho, mas a pessoa se questiona: poxa, se eu seguir esse outro caminho do meu coração, da minha intuição, o que que a minha família, os meus amigos vão pensar? E vem o auto-julgamento. Ah, será que eu vou ser excluído? Vou ser criticado? Vão me achar que eu estou ficando louco, louca? Que eu sou errado? Aí, mais profundo além disso. E qual é o problema de passar por isso? Ah, eu não quero desagradar essas pessoas. Aí a pessoa vai estar por mais um caminho. A pessoa vai agradar as outras para fazê-la feliz? Ou vai agradar a si mesma e se fazer feliz? O que a pessoa aprendeu sobre felicidade? Felicidade é sempre fazer os outros felizes em primeiro lugar ou em primeiro lugar a si? Ou ainda, se é possível, às vezes, fazer o outro, os outros e a si mesmo feliz também. Porque também tem várias alternativas, né? Então, o olhar vai ser sempre para onde? Para dentro.
A proposta, né, por exemplo, de um atendimento, de atendimento em grupo, tanto individual, é justamente levar a pessoa a ir se desfazendo dessas supostas visões, regras, que em algum momento da vida a pessoa aprendeu, mas que estão impedindo ela de seguir por um caminho que é o que faz sentido para ela. Nesse exemplo que você disse, por exemplo, um sentido do coração e da intuição, né? Que é totalmente a ver com a técnica, porque a técnica justamente traz essa sua abertura, né? Para você seguir mais o seu coração alinhado com a sua mente, alinhado com o divino e alinhado com a terra, porque você pode sentir algo do seu coração que você tem que fazer, mas você não vai sair fazendo. Você tem as regras aqui do planeta Terra, regras de convivência, regras de educação, né? Regras que eu estou falando assim, regras básicas, né? Uhum, De convivência, por exemplo. sim. Então, vai tendo essa clareza, né? Se por... Você quer fazer mais alguma pergunta? Ficou claro esse exemplo que eu dei para Não, é você? porque ficou. E quando você fala em regra, vem muita questão do limite, né? Liberdade é uma coisa, mas a vida é feita com limites, né? Limites não dessa forma de há crenças limitantes que vão me limitar, Controle. mas a gente vive em sociedade e a gente tem que seguir, né? Alguns limites, algumas regras que fazem parte da civilização onde nós viemos parar, né? É, com Então, certeza. Aí, porque as pessoas acham que alguma imposição é diferente do que você, né, do exemplo que você está dando, da família impor, ou de uma religião impor, ou de algo externo te impor uma ação que vai para além desses limites de convivência, né? com certeza. E até, por exemplo, usando ainda esse seu exemplo, né? Trazer também, por exemplo, dependendo da pessoa, às vezes a pessoa vai precisar também entender quais são os limites dela. Às vezes a pessoa pode ter passado uma vida ou algum período da vida em que ela às vezes não aprendeu a dizer não, não aprendeu a estabelecer limites, inclusive para pessoas de sua convivência íntima. Então, ela às vezes perde esse discernimento de até quando, às vezes precisa descansar, até quando precisa parar, até quando precisa olhar para si, que é diferente, claro, de seguir, né, regras de convivência, por exemplo, parar no sinal, pagar os impostos, né, pagar aquilo, as suas contas, regras que existem para um bem maior de toda uma coletividade, né? É Sim. diferente, cada coisa tem o seu lugar, né? É, E isso falando, é muito interessante. pode falar. Não, não. É porque às vezes Eu dá um falar, intervalo, né, de silêncio. é, eu ia explicar um pouco o que que foi essa meditação, né? Porque, como eu disse, essa meditação, a técnica Teta Healing, ela é uma filosofia de vida. A palavra Teta Healing, healing em tradução grosseira, seria cura. Em tradução mais Uhum. simples, né? Só que o que é cura para mim não é cura para você. Tem também a questão da legislação penal. E, na verdade, a técnica nem propõe isso. Então, a tradução da palavra Theta Healing, né? Theta é um estado mental, né? Nós tem 5 ondas, beta, teta, gama, alfa e tem a teta. Então, o que a técnica Theta Healing faz? Ela traz para você a restauração da sua saúde física, mental, emocional, espiritual, através do estado mental teta. Entendeu? Por isso que é teta, que é o estado Hum. mental, e healing, que é a restauração desses aspectos da nossa vida.
Por quê? Perfeito. Porque quando nós estamos no estado mental teta, é o estado em que nossa mente está mais aberta para aprender. E nós também temos acesso de forma mais fácil ao nosso inconsciente, né? De zero, desde criança até mais ou menos aos 7 anos, é o período em que as crianças estão com o estado mental teta mais predominante. Por quê? É a fase em que elas estão mais receptivas. Porque elas estão o quê? Justamente aprendendo. Aprendendo, recebendo do que os pais, os tutores, educadores do meio ensinam. E depois nós mudamos para outros tipos de onda. Entra, por exemplo, a onda em que nós aprendemos mais a usar o nosso racional. Até que nós chegamos a uma fase adulta e isso vai se equilibrando. E naturalmente a gente vai, né, usando uma ou outra, né, de forma mais predominante. Não tem isso de parar Uhum. uma, né? Só que com o tempo que a maioria da coletividade vive é deixar de aprender, deixar de ser criativo, deixar de sonhar, não exercitar o uso, a nossa intuição, a nossa conexão com o coração fica muito no mental, muito repetitivo, muito racional, entra em loopings, onde a gente cria hábitos que acabam em si mesmo e a gente fica vivendo às vezes sem saída. Por exemplo, uma pessoa que tem que repete o dedo podre, como você disse, né? A pessoa fica ali sempre repetindo os mesmos tipos de relacionamento, só muda a pessoa e não sabe o porquê. Tá? Tem vários, né? Só entrando num caso específico para saber, mas dá para ver de forma clara que a pessoa tem formas de pensar, químicas, sentimentos, que os sentimentos nada são, né? Emoções, que químicas geradas no nosso corpo, que faz com que a pessoa, sem perceber, sempre se relacione com pessoas que têm aquele determinado padrão. É como se fosse fechadura e a chave, né? Um é a fechadura e outro é a chave. Então, sempre está se encaixando. Então, vai ser necessário o quê? A pessoa ir se desfazendo dessas emoções que fazem com que ela, por exemplo, se permita ser abusada. Como que a pessoa se permite ser abusada, né? Não impondo limites, não impondo não demonstrando os limites, não dizendo não para o outro, Uhum. não dizendo não para si. Fulana, né? Por É, exemplo, Tati, tá na hora de descansar, né? Tati, vamos parar por aqui? Não, a pessoa vai além, né? Um sim. exemplo. O que eu vejo muito é, são pessoas que às vezes ficaram casadas por anos, décadas, 20, quase 30 anos, e não, e por não ter esse autoconhecimento, por não se conhecerem, por não saberem dessa abundância que elas são capazes, né, do não que elas são capazes de falar, dos sims que elas são capazes de falar, elas saem do relacionamento ou são tiradas, vamos dizer assim, porque às vezes elas nem escolhem sair, elas não sabem o que é outra vida, elas não têm essa percepção e essa Sabe? consciência de que às vezes é uma relação abusiva, às vezes é uma relação que não é saudável, às vezes é uma relação que ali não está trazendo cumplicidade, troca, não está tendo a dança, não está fluindo como você falou no início. Então, e a pessoa tem essa sensação de que está perdendo tempo, que perdeu tempo, sabe? E aí ela depois vai despertando e vai quando ela faz esse autoconhecimento, quando ela desperta para isso, ela começa, né, a perceber que não era uma situação que ela poderia ter mudado. Então ela vem com muita sede para viver. E isso é muito bonito, muito bonito. Assim, eu vejo muito em mulheres
mulheres que ficaram casadas, né? E às vezes os filhos já cresceram, já saíram de casa, e aí quando ela vê, acontece uma separação, e ela viveu para aquela família, e aí ela parte para um novo ciclo que é se conhecer, e aí sim dar de frente com essas crenças, com o que falaram, com o que ela podia ou não podia fazer, o que ela deveria ou não fazer. E aí eu acho que a técnica do Theta Healing é uma das técnicas assim que podem despertar essa consciência, né? E dar esse ancoramento para essa mulher ir se percebendo e o potencial dela, né? O potencial que ela tem para falar esse não, esse sim. Isso é muito bonito. É muito bonito quando a gente vai vendo essas mulheres se reencontrando com elas mesmas, né? Depois, às Com vezes, de certeza. 50 anos de vida, 60. É, e assim, o... Oi? Eu acho lindo também. É muito bonito, é muito bonito. Se é difícil, se é fácil, se... Aí é outra questão. Quando a gente está disposto. E aí eu costumo falar assim, você acha difícil? E o que você viveu lá atrás? Né? Quais foram as situações lá de trás? Então, e nesse workshop do dia 22 lá na Vale Soul, não é para casal, não é para pessoas específicos, né? Para a pessoa que está em relacionamento. Para qualquer Não, pessoa que queira esse autoconhecimento e entender por que, que às vezes o relacionamento é repetitivo, ou entender como que ela pode melhorar para ela mesma, não melhorar para o outro. Melhorar, não é isso? Para ela com mesma, certeza. Em primeiro poder lugar, sempre foi entender de assim. onde vem a culpa. É, Com eu certeza. acho isso sensacional, uma oportunidade assim incrível, incrível, né? Dessa percepção, para a pessoa ampliar essa percepção, seja em qual idade for, seja qual gênero, seja qual situação ela esteja, se está num novo relacionamento, se está numa ruptura, ou Tá solteiro? isso, se está solteiro, exatamente. Traz esse foco para ela, assim, do que ela quer e qual é o caminho que ela pode seguir, né? Com Tanto que você certeza. chamou de 5 passos. É, porque assim, os 5 passos, eu mesma não acredito em roteiros fixos, Sim, mas é claro que existem passos. Os passos existem, mas é claro, você vai lá, você experimenta, vê o que faz sentido para você e você sempre vai ter algum resultado. E o resultado, ainda mais em terapias, né, é muito pessoal. Depende, às vezes, do seu grau de autopercepção, de autoconhecimento, de maturidade também, né? E os 5 passos que eu vou falar lá no dia do workshop é justamente um guia para você perceber de forma geral o que você precisa fazer para você ir criando uma relação afetiva saudável com você, com o outro, para criar essa harmonia dentro de uma relação. A relação vai ser sempre perfeita? Ah, eu vou fazer uma terapia, vou fazer um workshop, vou fazer um curso, nunca mais vou ter problema. Não. se tiver a Você fórmula do tem, bolo, me passa. você tem um desafio, aprende e segue. Aí aparece outro. Aprende e segue. E cada vez mais você vai se desenvolvendo. E assim é a vida, né? Nas diversas áreas. E cada vez mais com a sua maturidade, você vai superando isso com mais leveza,
com mais, às vezes, criatividade, com mais risadas, né? Aí é com cada um, né? A gente vai aprendendo a passar por É. isso. Ah, é muito bom rir, né? Eu acho assim, dependendo, lógico, da situação, mas errei, Com vou certeza. rir, ih, olha lá, né? De não ter uma competição entre duas pessoas, né? Não ter quem faz melhor, quem faz pior, quem errou, vou achar o culpado. E às vezes tem isso, né? A pessoa traz a crença lá da família ou da escola ou lá de trás ou de outra vida, né? Que ela foi sempre cobrada, pressionada, ela tem que dar conta de tudo, ela é culpada por tudo, e aí chega num relacionamento quer repetir isso com outra pessoa, né? Pra- Ela se sente ali, não pode errar, ela não pode, tem que, né? Isso é muito Fica competindo, interessante. às vezes, com o esposo, né? O esposo que compete com a esposa, né? Fica criando essa disputa, em vez de unir e um aprender com o outro e se inspirar no outro, às vezes cria competição. Porque às vezes a É, pessoa, por exemplo, se acha, tem algum aspecto que a pessoa se acha menor, se acha inferior, né? Por exemplo, homens que têm essa parte muito forte de ser provedor. E às vezes passa por um desafio em que a mulher se torna provedora financeiramente. Às vezes o homem se sente muito humilhado, né? E aí ele vai, às vezes, né? Se ele não tem esse grau, às vezes, de autoconhecimento, de maturidade, de união, esse carinho desenvolvido o suficiente, às vezes ele pode ficar com raiva da mulher, vai começar a criticar. Aí a mulher que estava ali, às vezes, fazendo o melhor, né, para segurar ali as pontas, usando as palavras mais simples, né, do casal, enquanto ele não consegue às vezes uma outra posição, não consegue, né, voltar novamente a fazer algo que ele goste, que também tenha a parte do dinheiro, né? Aí vai minando a relação do casal. É a mulher às vezes que tá me ouvindo ainda? tô sim. Ah, tá, porque tá falhando um pouco a imagem. Então, o que que Então, acontece? Quando começa a ter briga entre o casal, vai minando aos poucos autoestima, segurança, vai vindo desânimo. Aí daqui a pouco já não tem mais relação íntima, não tem autoconfiança, vai minando a alegria. E isso, dependendo do tipo de trabalho, isso vai interferir no trabalho, né? Isso interfere nos sim. filhos, no ambiente, fica aquela energia, aquele campo energético. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles ficam gravados no local onde a gente fica, nas paredes, nos objetos. Para quem tem mais essa percepção mais. Tem mais facilidade, né? Igual você entrar em um local e você falar, ah, que local. Ai, aconchegante, não só pelo visual, né? Às vezes você sente, ai, tu Sim. não gosto desse lugar. Ou então, ai, sensação boa de ficar nesse lugar. Por quê? São as energias, são os pensamentos que podem estar ali naquele ambiente, Sim, sim. né? Eu, por exemplo, quando mudo de apartamento, ou né, já fiz algumas mudanças aí de estado, se o apartamento não foi pintado, assim, parece que a parede fica impregnada com a energia de quem morou antes, né? Fica impregnado com a energia, isso aí que você está falando. Eu gosto sempre de dar uma mudança, as pessoas, isso é intuitivo, né? Muita gente fala, quero É, mudar, quero deixar do meu jeito, mas é pôr aquela energia ali mesmo. E a gente não tem com percepção de certeza. como a briga, né? Ela vai ficando impregnada nos objetos, materializa, né? A raiva, o ódio, ela materializa. Impressionante. Uhum. Vai para o corpo também, né? O nosso corpo materializa também. É, e já abre brecha para doenças, né? Por exemplo, uma mulher, né? Vou até dar um exemplo meu mesmo, e que tem algumas mulheres que passam por esse tipo de desafio, né? Que é a candidíase. Candidíase vaginal mesmo, né? Porque também tem Uhum. outros tipos, né?
Candidíase são os fungos. Fungos em excesso. O nosso corpo tem fungos. Quando eles estão em desequilíbrio, que aí cria, né, o que a gente classifica como doenças. Eu nem sei se candidíase é uma doença, mas é algo que é bem desagradável. É um desequilíbrio. E dentro da técnica Theta Healing, os fungos, né, a visão, está relacionada, por exemplo, a ressentimentos, mágoas, né? Então, se você que é mulher, está assistindo essa live, mesmo depois, você está passando por esse desafio, olha um pouco para dentro de si e se pergunta se você, por exemplo, não está ressentindo, não está magoada, ou com o seu parceiro atual, ou com coisas do passado. Porque você limpando esses sentimentos dentro de você, além de, claro, ir numa ginecologista, fazer um tratamento convencional e também mudar a alimentação, né? Porque tem alimentos que propiciam o crescimento deles dentro da gente, às vezes vai ser necessário mudar a alimentação para fazer por um tempo, até que você internamente esteja equilibrado e mais saudável, você voltar a comer determinados alimentos, né? Você vai ter que consultar uma nutricionista ou nutricionista, né? Mas olhando para essa parte energética, emocional, vai ser necessário mudar isso. E a mudar não é só momentânea, é você mudar mágoas, ressentimentos, às vezes raiva que você tem guardado dentro de você, memórias, para que você não só não esteja mais repetindo esse ciclo, né, de candidíase, mas você também não esteja recriando raiva, ressentimento, ódio, se relacionando novamente, ou com a mesma pessoa, você vai mudar o seu modo de ser, ou com outras pessoas, para recriar isso de novo na sua vida. Porque eu já passei por isso. E depois que eu conheci a técnica Theta Healing, eu fui entender isso, que eu passei antes e depois, durante, quando já conheci, eu falei, caraca, eu já sei o que é. Aí eu fui lá, limpei, fui me limpando, né, de sentimento, raiva que eu tinha, de mágoa que eu tinha, de crenças que eu tinha da pessoa que estava me relacionando. Fiz, mudei minha alimentação, cuidei de mim internamente também. Aí eu falei, caraca, era isso. E pum. Né? Nunca mais E, tive. Tatiana, é um descascar cebola, né? Não tem como descascar cebola e às vezes não chorar. E às vezes a casca parece que nunca acaba, né? Que você tira uma, agora eu limpei. Daqui a pouquinho você pode voltar a ter, vou limpar, mas opa, ficou mais um pouquinho. Né? É isso, a vida é cíclica e a gente vai criando essas camadas, né, na nossa vida, das angústias, dos medos, das raivas. E aí a gente vai criando isso e é ótimo ter essa técnica que traz essa consciência, né, pro emocional, pro espiritual e pro físico, né? Com certeza. Terminou que eu nem falei aqui como que quem criou a técnica Theta Healing é uma americana chamada Vianna Stibel. Ela é viva até hoje, ela tem acho que ela tem mais de 70 anos, né? E é uma técnica que ela é conhecida em mais de 150 países. Ela foi criada, né, em aproximadamente 1995, quando a Vianna Stibel, ela sempre foi uma pessoa de muita fé, estudiosa de coisas naturais, né, e várias outras formações, hipnose, física quântica e outras áreas. E ela teve um tumor no joelho, em que o médico falou que ela tinha que amputar. Foi dado para ela na época que ela só ia viver 6 meses, né? Passou por várias situações muito desafiadoras. E nessa época ela já atendia as pessoas. Não com o Theta Healing dessa forma que é conhecido hoje, mas ela atendia as pessoas na forma da fé, vamos dizer assim, né? No fato de a pessoa sentar na frente dela, ela sempre foi uma pessoa extremamente intuitiva e de fé, e ela pedia para que essa sabedoria, essa inteligência justamente guiasse ela para fazer o que fosse necessário na pessoa, né?
para que a pessoa superasse aquele desafio que ela estava passando. E ela, nessa época, ela fez muitas coisas por ela e ainda assim ela não conseguia superar aquele tumor. Até que um dia, ela conversando com ela mesma, ela falou, gente, né, eu estou usando as minhas palavras, tá? Sim. Tem que ter uma saída para mim, tem que ter uma solução para mim. E ela nessas conversas, né, que isso é tudo explicado, é explicado dentro dos cursos de Theta Healing, nos livros de Theta Healing, até que ela, a orientação, né, a forma de pensamento que ela recebia sobre esse desafio dela era que ela, a resposta estava dentro dela. Ela já sabia o que fazer. Então, um dia, ela fez essa meditação do Theta Healing, que foi essa que eu fiz aqui, e ela pediu justamente para resolver essa questão no joelho. E ela foi curada instantaneamente. E o joelho dela, que estava com esse tumor, voltou. A perna dela estava inchada, não sei quantos centímetros maior que a outra, voltou para o estado normal, né? Normal assim, equilibrado uma com a outra. E ela tem as provas disso, enfim, guardado com ela até hoje, né? Então, foi a partir dessa cura instantânea, que dessa forma é que aconteceu com ela, é que ela se motivou mais ainda a espalhar isso pelas pessoas. E daí foi desenvolvida várias e várias ferramentas, né? Imensas transformações na vida dela e na vida de todas as pessoas, né? Do planeta, vamos dizer Muito assim. bonito, né? Muito bonito. Muito bonito mesmo. E eu conheci essa técnica em 2014. Eu sofria de muita ansiedade. Eu sou formada em Direito. Em 2014 eu já era formada. Eu não passei, eu não passava na OAB, eu estudava para concurso público, sofria de muita ansiedade. E eu estava buscando alguma alternativa, né? Para estar perdida. Queria me entender, me achar. E eu só fui fazer Teta Healing porque eu queria ser aprovada num concurso, fiquei sabendo de umas coisas de É. crença. Vai no mental, né? Vai, ó, resolve aí pra mim, Com resolve, quero certeza. resolver. Aí, até que eu fiz alguns cursos em 2010, aí eu fiz, aí em 2015, acho que foi isso, em 2015, já faz algum tempo, às vezes eu confundo as datas. É. Em 2015, aí eu descobri em um atendimento por que que eu não passava na prova do AB. Porque na minha cabeça, se eu fosse passar na prova do AB, eu ia ter que advogar. Eu não queria advogar, então eu não passava. Aí quando eu consegui mudar entender isso dentro da minha cabeça, porque eu me auto-sabotava para não passar na prova, eu Sim. estudava. Aí eu, tá. E outras coisas mais. Aí eu passei na prova do AB, mas de qualquer forma eu não fui advogar. Só que eu já fazia atendimento. Eu já praticava lá no local onde eu fazia, eu adorava fazer atendimento. As pessoas começaram a perguntar, Tatiana, você não atende? Eu nunca tinha pensado em atender de forma profissional. Até que em 2016, né, eu fiz essa transição de carreira e resolvi mesmo me assumir que eu era terapeuta, que eu amo atender as pessoas, amo essa técnica, assim como outros também que eu tenho formação. E estou aqui até hoje nesse momento, né? Claro, quanto à ansiedade, demorei algum tempo ainda, porque a ansiedade é medo do futuro, né? Angústia, até eu entender como que isso fez parte da minha vida no sentido de mostrar propósitos do porquê que eu vivi aquilo, né? Aquilo me levou a achar as técnicas holísticas, as técnicas energéticas e me realinharam, né, com o meu lado profissional, vamos dizer assim. Se não fosse isso, eu talvez não tivesse aqui. Talvez eu tivesse sido É. servidora pública, né? Enfim, mas hoje eu sei, agradeço, aquilo foi muito desafiador, né? Os anos vividos, mas hoje eu tenho essa clareza, né? De que aquilo me trouxe, aquilo teve um serviço, né? Mesmo que tenha sido pela dor, né? Então agradeço e hoje eu estou aqui, né? E eu me sinto muito feliz e grata, né? Por estar aqui. Eu amo Sorte de essa. quem é, é,
Sorte de quem você atende, de quem Eu chega amo até atender. você. É, é Ó, bom, né? Quando a gente está atendendo, a gente não percebe o tempo passar, né? com certeza. Quando a gente faz o que a gente gosta. Ó. Então a gente já está falando aqui, já faz 1 hora, né? Deixa eu ver aqui, ó. 9 horas. Ih, vai encerrar, hein? Ó. Então a Patrícia já falou aqui sobre o workshop que vai ter no dia 22 de junho. Eu vou falar mais uma vez, que são 5 passos para você ter uma relação afetiva saudável. Nesse workshop, eu vou explicar de forma um pouquinho mais profunda o que são as crenças limitantes, sentimentos limitantes, sob a perspectiva da técnica Theta Healing. Eu vou atender as pessoas que participarem de forma coletiva, assim como também vou atender uma pessoa que vai ser beneficiada lá e vai trazer esse benefício para a coletividade do grupo, né? Também, dentro desse workshop, eu vou fazer uma limpeza energética na sua casa, com uma outra técnica, que é da técnica dos anjos da criação, maravilhosa para fazer limpeza energética, a melhor que eu conheci até hoje. Coisa É. linda, quero, vou estar. Maravilhosa mesmo. Mas não vai acabar aqui essa live. Hoje eu separei uma ferramenta maravilhosa que se chama Enviar Amor Incondicional ao Bebê no Ventre. Há doenças, há questões, há desafios que muitas vezes são criados na nossa concepção. E quando a gente é concebido, dependendo às vezes do que o ambiente, as pessoas ao entorno falavam, sentiam, acreditavam, a gente, mesmo sendo lá uma célulazinha, duas, três, algumas células, aquilo já vai sendo gravado na gente. Né? Então, que é uma meditação, essa ferramenta da técnica Theta Healing, ela vai justamente trazer essa energia de amor sem condição. Incondicional é justamente o quê? É a energia maior. É a fonte de tudo que é trazendo para você esse amor desde aquele tempo, desculpa, e espaço em que você foi concebido aqui na Terra até o momento de hoje. Então vamos finalizar essa live aqui agora Ah, que delícia. com essa meditação guiada, tá? É igualzinha a outra, só que no final tem esse exercício, esse comando, tá? Então, vou Vamos pedir para lá. você que está aqui, é só fechar os seus olhos, se permitir ser guiado, ser guiada. Então, nesse momento, eu peço que você se imagine, perceba o seu coração, do seu coração sai uma energia de luz que desce pelo seu tronco, o seu quadril, suas pernas, seus pés. Vai descendo como raízes por camadas e camadas de terra, até um lindo e grande cristal, muito brilhante e luminoso, no centro do planeta Terra. E esse cristal do centro do planeta Terra começa a sair uma energia que vem subindo, subindo por suas raízes, subindo por camadas e camadas de terra, até que entra iluminando os seus pés, sua panturrilha, suas pernas, seu quadril, todo o seu tronco, até os seus ombros, seus braços, mãos,
seu pescoço, toda a sua cabeça. Essa energia sai pelo topo da sua cabeça, forma uma bola de luz. E nesse momento você se imagine dentro dela. Perceba se a sua bola de luz tem alguma cor. E é a sua consciência que está dentro dessa bola de luz. E ela começa a subir. E vai além do espaço físico que você está, além do céu, além das nuvens, além do planeta Terra, além do universo, além de vários universos, galáxias, e você vai subindo, subindo, passando por várias e várias luzes claras, mais luzes claras, passa por uma luz que é dourada, sobe mais alto, passa por uma substância gelatinosa, que tem as cores do arco-íris, sobe mais alto e você começa a passar por uma névoa rosa que te guia até um portal retangular, com uma luz branca perolada e iridescente. E você passa por esse portal e você vai mais e mais alto nessa luz branca perolada, até que a sua bola de luz comece a se desfazer. E você vai se percebendo sendo uma, com essa energia da criação, que também é você e faz parte de você. E nesse momento, fonte divina, fonte criadora de tudo que é comandado, é pedido para essa pessoa que está me ouvindo nesse momento o envio de amor incondicional, desde a concepção dela, dele, até esse momento. Vai imaginando, vai sentindo, percebendo. Você recebendo esse amor incondicional em todo o seu ser, em todas as suas células, por todos os seus anos de vida,
até esse momento agora. E no seu tempo, pode mexer o seu corpo, abrir os seus olhos. Mais amor, coisa boa. É muito bonito. A condução é muito bonita. Muito bonita. Vou compartilhar a live Com com certeza. Eu acho que tem como te as pessoas marcar. terem. Marca Borisou para. Eu não sei se live tem como, né? Fazer casado, não sei. Mas, assim, Tem para as pessoas sim. terem a oportunidade, né? Terem a oportunidade de sentirem essa calmaria, de sentirem a presença aqui e agora e de perceberem como a sua voz, a sua condução, né, é verdadeira. É uma missão, é algo que, assim, é uma técnica, mas você conduz muito bem, muito bem. Porque acho que tudo depende muito também do condutor, né? Da condutora, no caso, você. E tenho aí alguns anos de um caminho Prática. também, né? De prática, de autoconhecimento, em alguns anos. E algumas. Essa energia, a sua voz conduz muito bem, é muito bom. Obrigada, assim, me sinto muito honrada de estar aqui neste exato momento, tendo esse privilégio de né, de ter feito a meditação inicial e meditação no final. E ter essa conversa Eu que maravilhosa, agradeço. né? De abrir os olhos, de ampliar a percepção, despertar a consciência, perceber que somos capazes, né, de ouvir nosso coração. Muito bonito. Com certeza. É. Eu que agradeço muito, Patrícia, por você ter vindo também. E eu adoro falar, adoro explicar. Para mim, a parte mais preferida é atender e fazer. É o que eu mais gosto. Então fica aqui o convite, você que vai assistir a live depois, vai ouvir, escreve aqui nos comentários, como a Patrícia disse, marca, compartilha e participa do workshop. Tanto eu quanto a Patrícia estamos abertos aqui para enviar mensagem, manda um direct, tanto para mim, tanto para ela, que nós estamos aqui disponíveis e abertas para te acolher, né? E poder te guiar para você construir a sua vida, né? Não só na relação afetiva, mas você construir a sua vida, a vida que faz sentido para você, uma vida com saúde nas áreas da vida, né? Lembrando que a Borisol fica na Praia de Caraí, né? No lugar reservado, vamos dizer assim. A gente fala que é um portal de acolhimento, é um local quase que secreto, que as pessoas passam em frente e não percebem onde é. E é uma energia muito boa, e que bom que você vai estar lá na quarta-feira. Com Obrigada, certeza. Tatiana. Nada, eu que agradeço também, ó. Gratidão, então. Uma ótima noite, um bom feriado e até uma próxima, tá? Até a próxima, até quarta. Isso aí, até quarta. Tchau. Tchau.